Só, eu fiquei durante muito tempo pensando como é que eu gravaria, como é que eu falaria sobre a série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu pensei a princípio em fazer live, episódio por episódio, porque era a série que eu estava mais empolgado para ver em 2022, porque eu amo, simplesmente amo O Senhor dos Anéis. Sou fã dos livros, estou lendo os livros agora, para me inteirar até mais sobre o assunto. Gosto de ouvir sobre Tolkien, consumir conteúdo sobre Tolkien e, principalmente, sou um grandíssimo fã da trilogia feita pelo Peter Jackson. E, na minha opinião, são os melhores filmes já feitos na história. Essa é até a minha opinião. Se eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês, se eu tenho aqui o canal Falando Cinema, muito disso eu devo ao impacto que a trilogia do Senhor dos Anéis teve na minha vida. Então no vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre esses 5 primeiros episódios da série, sobre minhas expectativas, como é que tá sendo, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, tudo isso depois da vinheta. Como eu falei, eu sou muito fã da trilogia de filmes do Senhor dos Anéis, estava muito empolgado para ver o que a Amazon ia fazer nessa série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Eu já sabia que ia ter mudanças, eu já sabia que ia ter alterações em relação ao material original, isso faz parte de toda adaptação. Aliás, eu fiz um vídeo quase que inteiro dedicado à explicação dessa questão de adaptação, que está passando aqui nos cards agora. E eu também já fiz um vídeo falando aqui sobre a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. As histórias que são englobadas ali nos livros. Não dei tantos spoilers assim, então não vai te comprometer no que pode acontecer na série, né? Por mais que a série seja uma adaptação e vai ter mudança. Então, confere esses 2 vídeos aqui, que é muito importante para você compreender um pouquinho da minha opinião desse vídeo aqui. E lembrando que, obviamente, esse vídeo aqui é baseado somente na minha opinião. Então aqui não tem verdade absoluta, você pode deixar a sua opinião nos comentários. E já que você vai ter que descer um pouquinho aqui para ir nos comentários, aproveita também para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, já deixa um like nesse vídeo e também clica no sininho e ativa as notificações, porque aí você não vai perder nada do que for postado aqui no canal Falando Cinema. E aproveita também para seguir o Falando Cinema nas outras redes sociais. A gente não está só aqui no YouTube não, rapaz. A gente também está no TikTok, estamos no Instagram. Muito conteúdo que eu posto aqui também posto no TikTok, também posto no Instagram? Sim, mas tem alguns vídeos que não cabem aqui nos shorts do YouTube. O YouTube limita os shorts somente a 60 segundos, coisa que o Reels e o TikTok não fazem. Então, vai nas minhas redes sociais, porque tem conteúdo lá que somente tá lá, que não tá aqui no YouTube. Bom, eu tava com muita expectativa na série, e quando ela foi lançada, lançaram os 2 primeiros episódios. E aí, quando veio esses 2 primeiros episódios, cara, foi a hora que eu falei, caramba, eu acho que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ou será que não? Porque, cara, que episódios assim deslumbrantes. E não é somente no visual, né, não somente na fotografia, não somente na parte de efeitos especiais, que toda a série é algo constante, muito bem feito. Você vê o dinheiro do Jeff Bezos sendo jogado na tela, na renderização, nos cenários, a profundidade. Tudo isso é muito bem feito. O aspecto técnico, de forma nenhuma, é um demérito da série, em nenhum momento praticamente. E aí, quando eu assisti os 2 primeiros episódios, cara, eu gostei pra caramba. O primeiro episódio eu dou praticamente um 10, né? Eu dou um 9,5 ali, porque a única coisa que eu não gostei no primeiro episódio foi o final dele, aquela parte da Galadriel pulando do barco, isso eu realmente não gostei. Mas todo ele, cara, tanto no aspecto técnico quanto nos atores, no roteiro, a história, os temas que são abordados, tudo isso eu gostei bastante no primeiro episódio. Aí quando veio o segundo episódio, por mais que o episódio seja bom, que continue tratando de temas interessantes, mas ele já deu umas derrapadas assim de roteiro, umas derrapadas assim de direção de atores e tal, me incomodou um pouquinho mais. Todo aquele lance do Halbrand sendo náufrago ali, tudo ficou muito mal enjambrado, muito mal amarrado, mal montado, mas foi um episódio assim bem acima da média. E aí veio o terceiro episódio, e essa foi a hora que eu comecei a coçar a Barbie falando, ih, rapaz, onde é que isso vai dar? Onde é que está indo essa história? Olha o que vocês estão fazendo. Muita enrolação. E o 4º episódio continua uma enrolação, por mais que seja, o 4º episódio foi, na minha opinião, superior ao terceiro. O terceiro foi o mais fraco até agora, na minha opinião. O 4 foi um pouquinho melhor, mas ainda assim muito enrolado, especialmente no núcleo de Númenor ali. Foi difícil a história ir para frente. E aí veio o 5º episódio, que saiu nessa sexta-feira agora. E aí, cara, eu fiquei assim, quando eu terminei o episódio, eu falei, o episódio é ok. Assim como o segundo episódio, foi um episódio ok. Mas eu tava sentindo uma apatia, sabe, um distanciamento, sabe? Eu não tava conseguindo ficar empolgado assim, igual eu fiquei, por exemplo, com o primeiro episódio, que pra mim foi um deslumbre de episódio. Mas ao mesmo tempo também, eu também não tava uma merda. Não tava algo tipo assim, vou parar de assistir porque tá muito ruim, tá muito chato. Só que depois de terminar esse 5º episódio, eu comecei a pensar, a refletir sobre o que aconteceu de fato.
e tal. E eu acho que eu até vou rever esse episódio para tentar entender algumas coisas, algumas tramas, algumas subtramas, etc. Ó, eu falei aqui que o terceiro e o quarto foram, sim, os piores episódios, na minha opinião, né? Que a história estava muito enrolada, não andava direito, os personagens estavam muito parados e tal. E aí chegou no final do quarto episódio, as coisas começaram a dar uma consertada. A Miriel ficou muito mais parecida com a Miriel dos livros. No final desse quinto episódio também, o Ar-Pharazôn ficou mais parecido com o que a gente tem no livro, as coisas estão ficando um pouco mais claras e a história começou a andar. Só que ao mesmo tempo tem essas pequenas andadas, essas pequenas piscadelas pro fã em relação a alguns elementos de Tolkien e tal. Ainda assim, eu acho que é tipo assim, a história dá um passo para frente e dá um passo para trás. Você sente que a história não está andando. E além das vezes esse sentimento de que a história não está andando, ainda tem o fato de alguns personagens, além de não passarem tanto carisma, tanta confiabilidade, você não sente tanta conexão, eles ainda também ficam parados, eles não desenvolvem tanto assim alguns personagens. Por exemplo, uma das coisas que mais está sendo criticada aí pela galera na internet é o núcleo de Númenor. Ah, tá parecendo muito novela da Record, pessoal muito limpinho, muito colorido. Na minha opinião, o problema não é nem essa parte estética, né? Até porque é fantasia medieval. E se você olhar nos livros e também na série assim, você vê que Númenor não é um país que vive em estado de guerra, tá com guerra com todo mundo e tal. Então não tem essa coisa tipo assim, o uniforme dos soldados tem que estar gasto, de experiência de batalha. Para mim não tem que ser assim, porque Númenor era um lugar que tinha muita paz, mesmo a gente vendo que a galera lá era meio esquisita. Só que alguns personagens desse núcleo de Númenor, cara, são insuportáveis e alguns deles, cara, eles não andam para frente. Por exemplo, um personagem que para mim está sendo uma grande decepção, pelo menos até agora, minha opinião pode mudar, para melhor ou para pior, é o Isildur. Eu não sei se eu comentei no meu vídeo sobre a série dos Anéis de Poder, uma das coisas que eu estava querendo ver é justamente esse aprofundamento do personagem do Isildur. Porque para quem somente lê O Senhor dos Anéis, ou principalmente para quem só viu os filmes do Peter Jackson, fica com a impressão de que o Isildur é um grande de um babaca, né? Pelo que ele faz lá na Montanha da Perdição e tal. Então, para mim era a chance da gente aprofundar nesse personagem que vai muito além daquilo que ele fez na Montanha da Perdição. Pô, o cara era rei de Gondor e rei de Arnor, né? Os reinos que foram fundados depois do que aconteceu com a cidade de Númenor. Então eu tava doido para ver essa dinâmica do Isildur com o Elendil e tal. Só que, cara, na minha opinião, o Elendil, até agora eu tô gostando bastante do Elendil. Acho que é um personagem que tá interessante. Para quem não é muito inteirado na mitologia do Tolkien, o Elendil é mais ou menos o Thomas Wade. É um cara inspirador, né? Uma figura inspiradora, uma figura fiel mesmo a tradição antiga dos elfos, que é até mencionada na série. E o Elendil tá legal e tal. E você vê o filho do Elendil, o Isildur, cara, ele começa como um cara que ele tá com um chamado, ele escuta uma voz, ele tem essa parada de ir pro oeste da ilha, que tem uma coisa esperando ele, aí ele sai daquela guarda real, né? Ele tem um conflito com o Elendil por conta disso. Só que, cara, foram 2 ou 3 episódios que aparece essa questão. Ela é apresentada, mas ela não é desenvolvida, porque isso fica num loop, cara, fica repetindo, e o Isildur fica jogado na história. Aí você tem um personagem que não é desenvolvido, que só aparece para dar piti e discutir com o pai dele, e ele fica, cara, flutuando ali na cidade de Númenor. Ele tá no barco, depois ele tá na festa, depois ele vai entrar de clandestino no barco, ele vai lá e impede o cara, aí nada até de volta, ele briga com o pai, depois briga de novo com o pai, aí ele briga com os amigos dele, aí ele vai acompanhar a luta da Galadriel com a galera lá ensinando espada. Ele fica flutuando, cara, nesse núcleo de Númenor e ele não é desenvolvido, cara. Tipo assim, eu tô há 3 episódios falando, bicho, anda logo com esse personagem, anda logo com essa história, anda logo com essa trama, tá enrolando demais. E ainda por cima, no meio desse núcleo bagunçado que é Númenor, cara, eles ainda inserem a irmã do Isildur. Existe um livro do Tolkien que o Tolkien nunca finalizou, que era sobre viagem no tempo, em que o Tolkien menciona essa irmã do Isildur. No legendário, vamos assim, no lore da Terra-média, essa irmã não existe. E, cara, pra mim não tem problema nenhum em colocar a irmã. E aí eles pensam assim, poxa, vamos colocar a irmã do Isildur. Vamos aprofundar o personagem, dar um background, dar um desenvolvimento, dar um porquê dela estar ali na história, ela se movimentar nessa história de Númenor. E aí eles vão e colocam um interesse romântico pra ela. Então de brincadeira, só pode ser deboche. Eu não sei qual é de Hollywood, dos filmes e das séries, que para aprofundar um personagem tem que sempre colocar o interesse romântico, bicho. Tem um homem e tem uma mulher. E aí, para desenvolver os 2 personagens, eles têm que se relacionar amorosamente, bicho. Parece que os seres humanos, nos filmes e nas séries, eles estão no cio,
constantemente, bicho. Isso é bizarro. Em pleno 2022. Ano da Copa do Mundo, a era da tecnologia, ano da eleição, ano da tecnologia. E os caras me metem uma dessa, cara. Tá de sacanagem, né, Amazon? Poxa, é difícil, cara, é difícil. Isso de passagem, esse carinha que é o interesse romântico dela é uma bagunça, cara. Porque ele se mostra contra essa quest da Míriel de ir pra Terra-média, ajudar a galera lá do Sul. E aí ele conversa com o Ar-Pharazôn. Aí o Ar-Pharazôn mostra, não, garoto, você não tá vendo o panorama maior. Eu tô fazendo isso por conta disso. Eu achei espetacular esse diálogo, porque esse é o Ar-Pharazôn dos livros, né? Isso é interessante de ver. O Ar-Pharazôn tá sendo ajustado. Só que aí ele dá um sorrisinho tipo assim, ah, beleza, então tá tudo em casa, tá tudo certo. Parece que esse conflito dele tá resolvido. E aí, cara, 2 cenas depois, ele tá invadindo um barco pra colocar fogo, pra ver se isso gera uma comoção na galera pra eles não irem. Tipo, isso é totalmente incoerente, cara. Ele tava resolvido, como é que ele voltou nesse conflito? Então, cara, esse núcleo de número, ele vive se repetindo, ele vai dando volta, é complicado, cara, é complicado. E nesse núcleo de Númenor, eles ainda inserem a Galadriel e o Halbrand. E, bicho, sem brincadeira, antes da série estrear, eu tava até com uma expectativa do Halbrand se tornar um Nazgûl. O Tolkien não fala quem são todos os 9 Nazgûl, só fala quem são alguns, a identidade de alguns deles e tal. Pode encaixar, beleza. Só que, cara, quando o Halbrand é introduzido na série, cara, foi no 2º episódio. E ele é a causa da série derrapar tanto no 2º episódio. E, na minha opinião, cara, o Halbrand se torna uma âncora pro personagem da Galadriel, cara. Porque não deixa ela seguir em frente, não deixa a personagem desenvolver e não deixa a história ir pra frente, cara. Ele empaca a personagem da Galadriel, que estava interessante de acompanhar no 1º episódio. A jornada dela, a motivação dela, tudo isso estava bacana de se ver. E aí quando ele entra, cara, ele vira uma âncora para ela. E aí no final do 4º episódio eu até fiquei com uma certa esperança, porque quando a Míriel decide despachar a Galadriel e o Halbrand fica em Númenor, foi a hora que eu até fiquei aliviado. Falei, por mais que essa decisão não seja uma decisão que a Míriel dos livros tomaria, né, pelo menos eles vão separar a Galadriel do Halbrand, vão deixar o Halbrand no núcleo dele lá, e deixar a Galadriel desenvolver, cara, porque a personagem estava parada. Mas a Míriel vai lá e decide pelo contrário, mantém a Galadriel na ilha e decide de fato lutar pela Terra-média. Essa é uma decisão que eu gostei, mas de certa forma também lamentei, porque o Halbrand voltou a ser uma âncora para o personagem da Galadriel. Porque quando chega nesse 5º episódio, eles têm a mesma discussão que eles já tiveram no 2º episódio, das motivações da Galadriel. De que ela está nessa jornada por conta do que aconteceu com o irmão. Obviamente isso não está dizendo que é por conta de vingança pessoal, mas essa motivação pessoal também tem a ver com o destino da Terra-média como um todo, então ela está querendo achar esse inimigo, não somente pelo que aconteceu com o irmão, mas o que pode acontecer com todo mundo, né? Porque o mal da Terra-média não é somente o mal que afeta os elfos, ou somente os homens, afeta todas as raças. Então ela tem aquela cena ali onde ela fala a mesma coisa que ela já tinha falado para ele 2 episódios antes. Então, achei completamente perda de tempo. Não é a cena o problema, não é os atores um problema, não é nem a direção, nesse caso, o problema. O problema é o roteiro, sabe? É que está se repetindo nesse núcleo de número. Então, assim, por mais que tenha algumas coisas boas, pontos positivos nesse núcleo, para mim está muito enrolado, muito truncado o que está acontecendo nessa parada de número. Sorte é que no final do 5º episódio, finalmente parece que agora vai. Agora a história vai andar, já entrou no barco, tá indo para a Terra-média, beleza. Saindo um pouquinho desse núcleo de Númenor e indo para os núcleos de Lindon, que é o reino do Gil-galad, e do de Khazad-dûm, que é o reino dos anãos, e lembrando que para o Tolkien não é anões no plural, e sim anãos, essa estranheza é proposital no universo do Tolkien, nós temos ali também pontos negativos e pontos positivos. Mas, nesse caso, bem mais pontos positivos do que pontos negativos. Uma das coisas que eu nem estava com tanta expectativa assim é ver o Elrond, o jovem Elrond. Mas ele tem me surpreendido, cara, a cada episódio. Como esse ator tá mandando bem, como os textos, os diálogos dele são bons. E o Durin, do Reino dos Anãos, do Reino de Khazad-dûm, cara, é impagável, cara. Ele é uma das melhores coisas que essa série tá oferecendo. A interação do elfo com o anão. Ele que traz essa discussão lá nos primeiros episódios sobre a longevidade dos elfos e a brevidade da vida dos anãos, que também se aplica aos homens. Ele tá muito, muito bom mesmo. Todo o núcleo, o visual de Khazad-dûm, aquele rito lá de quebrar pedra, aquela cerimônia que a esposa dele faz quando
os anãos são soterrados naquela mina caçando mithril. Tá muito interessante, cara, muito legal. Só que aí no meio dessa interação a gente tem o Gil-galad, né, que é o Alto Rei dos Noldor, né, o chefe dos elfos, digamos assim. E assim, cara, eu não conheço o ator que faz o Gil-galad, a experiência que ele tem pré-Senhor dos Anéis, cara, mas ele é um ator muito canastrão, muito teatral, ele é muito pomposo, parece que ele tá fazendo uma peça de teatro e não uma série de televisão. Pra mim, não tá passando muito bem a parada do Gil-galad, especialmente nesse 5º episódio. É bizarro. Ele chama o Elrond no final de uma festa que ele tem lá, inclusive com a presença do Durin, que ele dá a impressão de que ele tá bêbado, cara. Ele começa a pedir pro Elrond contar uma lenda que é considerada apócrifa. E, cara, uma parada sem pé nem cabeça. Olha só, eu não sou um grande expert, não sou PhD em livro de Tolkien no Legendário. Se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo focado nos livros de Tolkien, eu te recomendo assistir o canal do Tolkien Talk, o melhor canal de conteúdo de Tolkien do Brasil e se bobear do mundo inteiro. Mas ele começa a contar uma história de que um elfo estava lutando com um Balrog nas montanhas nevoentas, né, nas Misty Mountains, e tinha uma Silmaril, olha só, tinha uma Silmaril dentro da árvore, e aí cai um raio na árvore, e como a Silmaril estava lá dentro, meio que a luz da Silmaril, eu não sei se meio que a Silmaril derreteu e a luz foi para dentro da montanha, ou se, tipo, a luz que estava na Silmaril meio que refletiu também para dentro da montanha. Cara, uma história sem pé nem cabeça. A única saída de roteiro que tem para essa pataquada dessa história muito, muito doida é eles falarem, né, que ele menciona que a parada é meio apócrifa, né? Tipo assim, você não sabe se isso é verdade ou se não é. A única saída pra isso, cara, é se lá na frente, daqui a uns 3, 4 episódios, ele falar, pô, cara, aquela hora eu tava mentindo pra você, eu tava bêbado, não era eu que tava falando, era a bebida que tava falando. Só se foi isso, cara, porque isso foi uma pataquada, uma zuretada. Nos livros fica bem claro o destino que todas as 3 Silmarils tiveram. Uma bobeira, cara, bobeira. E pra mim, assim, o Gil-galad tá sendo um ponto bem fraco. Porque você não está conseguindo enxergar o Gil-galad, que, por exemplo, o Sam, somente nos livros, né, nos filmes não tem isso, nos filmes do Senhor dos Anéis, que o Sam canta uma música dele exaltando, cara, como que o Gil-galad era um rei top. Eu, particularmente, não estou enxergando essa topeza toda que o Gil-galad tem, cara. Pelo menos até agora, zero. E esse 5º episódio, o último que foi lançado, cara, pra mim ele foi tão complicado, ele teve tanta coisa assim que eu não gostei mesmo de ver, que até mesmo coisa que eu tava gostando pra caramba, pra mim então também começou a dar uma oscilada. Por exemplo, o personagem do Arondir, que é um personagem criado pela série, né? Não existe esse personagem dos livros. Mas, cara, uma das melhores coisas que a série estava mostrando era esse cara, a jornada dele. O ator manda muito bem nas cenas de ação. Ele consegue passar essa áurea contemplativa do elfo, mais séria. Nada contra o elfo ser um pouquinho mais cômico. O Elrond, por exemplo, é mais cômico, né? Mais bem-humorado, digamos assim. Funciona também, mas o Arondir estava bem mais próximo, assim, do elfo do Tolkien, né? Então estava interessante. A parte dele do romance com aquela mulher, muito bacana mesmo de ver. Só que a série, cara, na minha opinião, esse núcleo desses Homens do Sul começou muito bem, começou muito interessante, levantava discussões maneiras sobre a parte do livre-arbítrio, porque eles falam que antigamente eles eram apoiadores do Morgoth, e você vê ali que os elfos, eles têm a sensação de que, tipo assim, todo mundo que tá ali é do mal, né? A galera que antigamente era mancomunada com o Morgoth, o Senhor do Escuro, né? O grande inimigo da Terra-média. Mas a Bronwyn traz essa discussão de tipo assim, olha, não é todo mundo que é do mal, ó, tem uma galera aqui que é boa, que quer fazer o bem. Então, essas discussões que são tratadas nos outros episódios anteriores é interessante. Chega nesse 5º episódio, ela me faz um discurso muito, muito repentino de tipo assim, eu não sou o rei que vocês estavam esperando, mas eu sou o rei que vocês têm agora. O Arondir fica perdido, não sabe o que fazer com aquela galera, e aquele Waldreg, o velhote, começa a fazer um discurso de tipo, não votem nela, vote em mim, sigam a mim. Cara, é muito zoado. Mesmo o Arondir, que estava sendo um dos pontos altos da série, nesse 5º episódio, cara, dá uma derrapada, é subutilizado, cara, a participação dele e de todo aquele núcleo dos homens é pífia, patética. Por incrível que pareça, um personagem que eu tô gostando é o garoto Tel, o menino Tel. Porque eu comecei odiando, tipo assim, desse garoto, aquela trama da espada, eu tava com medo danado desse menino, vai virar o rei bruxo de Angmar. Até mandei mensagem pro meu tio, que também é chegado em Seus Anéis, e falando, esse menino vai ser o rei bruxo, ou então ele é filho do rei bruxo, alguma coisa assim. Mas no 4º e no 5º episódio, eles dão uma ajeitada nesse personagem, tá interessante de ver essa tridimensionalidade. Ele tá tipo assim, será que eu sigo o Morgoth? Como é que eu vou fazer?
Ele é o cara que tá mais em conflito, né? Mesmo sendo um jovem. Cara, esse personagem eu tô gostando, por incrível que pareça. Então assim, cara, a série que eu tava com mais expectativa no ano, 5 episódios depois, eu posso dizer que eu tô ainda com mixed feelings em relação a ela. Tem coisas boas, tem piscadelas assim pros fãs, que é interessante a gente ver, os easter eggs e tal, o cuidado que eles têm com produção, tem alguns detalhes que passam até desapercebidos pro grande público, digamos assim, como vestimenta, coisas do fundo, referência aos livros e tal. Mesmo assim, eu ainda sinto que a série ainda tá difícil de engrenar, entendeu? Que a história ainda tá muito parada e que tem algumas coisas de fato que, cara, é difícil de engolir. É difícil de engolir. Infelizmente, né? Queria estar gravando esse vídeo aqui, cara, empolgadaço, igual eu fiquei empolgado no primeiro episódio. Mas, infelizmente, eu acho que a série tá derrapando bastante. Tenho bastante medo até de como é que vai se encerrar isso. Até gostei do final do episódio. Parece que, de fato, agora a história vai começar a convergir. E parece que agora vai. Mas como foram tomadas várias decisões assim que eu considero complicadas e questionáveis, é muito difícil desfazer isso. E é muito difícil uma má decisão tomada no início não descambar para uma má decisão que vai acontecer no final. Então, estou com expectativa para que a série seja espetacular, desde antes de que ela seja lançada, e estou com expectativa para que tudo isso seja consertado e que eu pague a minha língua, que eu falo assim, caramba, cara, tudo aquilo que eu critiquei no passado, no final relevou a tal coisa, mas, infelizmente, assim, algumas coisas, cara, tá complicado. Tá complicado. Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você tá achando da série. Você tá gostando? Não tá gostando? O que tá te agradando? O que tá te desagradando nessa série? Deixa tudo aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia respeitosa, tá? Sem comentário preconceituoso. Você pode criticar a série como eu tô criticando no vídeo, mas com argumentos, com base, com fundamento. Beleza, pessoal? E sempre com muito respeito. Respeito quem tá gostando, quem tá amando, quem tá odiando. Respeito todo mundo. E é isso aí, certo? Esse vídeo aqui não tem roteiro, né? Não tava nem no meu cronograma gravar esse vídeo aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.